Muito bem, pessoal, quero dizer que é um prazer ter vocês aqui no nosso canal. Nós vamos falar hoje sobre os tipos de empresas para clínicas e médicos, tá? Quais são alguns procedimentos? Eu tenho aqui o Cláudio, que cuida da parte de legalização das empresas. E para poder dar um esclarecimento para você que está precisando regularizar a sua situação como médico. Então, assim, nós tivemos um aumento significativo em 2015, mas muito mesmo, na procura de abertura de empresas na área médica por conta das mudanças em relação à legislação do Carnê-Leão. Então, as próprias empresas contratantes que contratam os serviços dos médicos, elas estão se preocupando em relação a isso. Porque vai existir uma cadeia de cobrança por parte do fisco. Então, o fisco ele vai fiscalizar os médicos da pessoa física e também vai fiscalizar quem contrata os médicos. E hoje, a melhor situação tributária para alguém que vai trabalhar na área médica, como contratado, ao invés de ser pessoa física, é a pessoa jurídica. Ainda que o legislador, quando instituiu o Simples Nacional para o médico, ele não foi condizente com o que eu vejo em relação à atividade. Então, outras atividades foram beneficiadas, como a atividade, por exemplo, de advogados, que tiveram uma legislação bem branda em relação ao valor do imposto, né, o percentual. Já para o médico, não. Então, o percentual é um pouco alto. Então, na maioria das vezes, ainda se enquadra o lucro presumido para esses profissionais. E o Cláudio, que tem a ampla experiência de atender os médicos hoje aqui na Tactus, então ele vai falar um pouco sobre o que os médicos estão procurando hoje. Então, Cláudio, nós temos assim, aquele médico que é o profissional que exerce a atividade dele para outras clínicas, como contratado, ou para hospitais, e ele vai lá, faz um plantão e tudo mais, é somado aquelas horas de serviço, e no fim ele acaba emitindo uma nota fiscal no final do mês. Que tipo de empresa que normalmente se enquadra nesse caso aí desse médico? Olha, Anderson, hoje a grande preocupação dos médicos que a gente tem visto aqui, até que nos procuram bastante, é com relação à questão da pessoa física quando ele vai emitir algum tipo de nota ou recibo, que é justamente o problema lá do percentual de 27,5% mais ou menos. Quando eles nos procuram aqui, eles já vêm com uma intenção de abrir uma clínica para emitir a nota fiscal e, consequentemente, eliminar um pouco a carga tributária dele. Com relação ao tipo de clínica que nos procuram aqui, geralmente são pessoas que prestam serviço em hospitais, em clínicas, ele não é estabelecido, né? Então ele acaba tendo vários clientes na decorrência do mês, que ele acaba emitindo esses valores e acaba então pagando um imposto específico sobre esses valores todos somados, né? Sim, perfeito. E, por exemplo, quando você olha lá 27,5%, lá no lucro presumido ele vai ter já uma redução de pelo menos 10% sobre o valor do percentual que ele teria de carga, né? Então isso já é um benefício para ele, né? Já, excelente para ele. E essa empresa da clínica médica, na verdade, como ele não tem atividade médica no lugar estabelecido, então ele pode, inclusive, utilizar a possibilidade da nossa sede virtual? Sim, sim. Inclusive a gente quando pega e recebe esse tipo de pedido, essas propostas solicitadas, a gente abre esse leque para ele também, para que ele possa ter uma sede virtual com relação a essa questão, até para que financeiramente não pese tanto nesse investimento inicial para ele. Então ele não tem essa obrigatoriedade de ter um local dele para poder fazer isso trabalhando aqui conosco, né? Não, não há necessidade. Agora, o que difere no caso, se ele de fato tiver uma clínica estabelecida, isso vai aumentar o tipo de documentação necessária? Como é que funciona? Aumenta, Anderson, porque quando você abre uma clínica física para atendimento a pessoas e pacientes em determinado local, você tem a necessidade de uma licença especial da prefeitura, a necessidade que você faça o pedido de alvará de funcionamento e, consequentemente, a vigilância sanitária. Inclusive, se você tiver algum equipamento, raio-x, algum equipamento para uma análise clínica ou para algum exame específico, a necessidade que você tenha um laudo também. E que isso daí também, consequentemente, tenha que ter uma aprovação na vigilância sanitária. Então são vários outros documentos que acaba acrescentando no caso da clínica, né? Sim. Até laudos de segurança do local, laudos de instalações elétricas, tudo isso são necessários. Corpo de bombeiros, né, dependendo da metragem que for, tudo isso é necessário para que ele tenha então a clínica médica. Sim, né? Sim. Isso acaba encarecendo também o empreendimento, a abertura dessa empresa, né? Só que aí, normalmente, quando você tem essa questão da clínica, normalmente são vários médicos que acabam juntando para montar uma clínica, né? Então, isso acaba também fazendo com que os médicos eles possam, então, ratear o custo que eles vão ter em relação ao processo
com todos os profissionais envolvidos nesse projeto, né? Mas, obviamente, existe um investimento maior em relação a isso aí. E, por exemplo, quando você pensa nessa questão hoje de prazo, nós estamos vinculados também ao Conselho Regional de Medicina, né, para poder liberar a questão da abertura. Como é que funciona esse procedimento hoje com o CRM? Hoje com o CRM, Anderson, após a abertura da empresa, a gente leva a documentação para apreciação do Conselho, né? O Conselho vai fazer uma análise prévia dessa documentação, ver se o médico realmente está em ordem com o Conselho, com as suas obrigações, anuidades e a parte cadastral também, né? E é feita uma análise onde ele elabora a documentação de registro para fazer a assunção desse médico como responsável técnico da pessoa jurídica e já nos emite as taxas de registro, né? Então, são altas taxas hoje do Conselho? Ah, são altas, Anderson. Elas são baseadas no capital social da empresa. Então, por exemplo, se é baseado no capital social, se for uma Eireli, vai aumentar o valor. Porque a Eireli, ela tem que partir de um capital social bem mais alto, né, para poder ser constituída. A Eireli, ela tem uma exigibilidade de 100 vezes o valor do salário mínimo. Então, aí automaticamente vai aumentar bastante a questão da despesa, né? Entendi. Mas, enfim, Cláudio, como é que você vê tudo isso que está acontecendo sobre o segmento médico hoje, né? Nós temos alertado muito que os médicos eles vão sofrer com relação à questão tributária se eles não se adequarem. Porque a legislação que mudou, ela começou o princípio dela em 1º de janeiro. Então, ou seja, nós estamos tendo um aumento significativo de pessoas que estão nos procurando da área médica, mas ainda vai ter muito problema. Você vê que o fisco vai trazer problema para esse pessoal que não se regularizou? Eu acredito que sim, Anderson. Vou te falar por quê. Hoje a Receita Federal, isso é sabido, todo mundo vê constantemente, né? A própria mídia está divulgando bastante isso, né? A Receita Federal está fechando o cerco com relação a esses profissionais. Por quê? Aquela situação de você dar um recibo simples para a pessoa depois fazer um exame, fazer qualquer tipo de serviço, ou prestar um serviço de atendimento a ela, isso está acabando. Por quê? A pessoa que não vai fazer isso no IR dela, ou até o próprio médico depois, para justificar a receita dele, não tem como fazer. Entendi. Né? Então, a questão da pessoa jurídica, ela é primordial para que você não tenha qualquer tipo de problema com o fisco. E há o cruzamento hoje de CPF por CPF, né? Porque antigamente o que acontecia, né? Existia somente um lado do cruzamento. Então, vamos supor que eu fosse um médico, eu emitia ali vários recibos e tinha pessoas que iam lançar e tinha pessoas que não iam lançar. Depende da declaração, às vezes a pessoa nem declarava imposto de renda. Quando ela lançava o CPF do médico. Só que agora o médico tem que informar também qual é o CPF da pessoa, né? Então, ou seja, na verdade, a informação que está no CPF da pessoa que ela lançou daquele médico tem que bater com a informação que está no CPF que ele lançou no carnê-leão dele, se for pessoa física. Então, esse cruzamento vai ficar um cruzamento direto. E esse cruzamento parte já de 2015, já para 2016, na declaração de ajuste que vai acontecer no mês de março e abril de 2016. Então, o que acontece, né, Cláudio? Vai ter muita gente que vai ser autuada em 2016 porque não regularizou, porque não abriu uma empresa para diminuir a carga tributária e fugir do carnê-leão, né? Até porque também hoje, para você fazer o carnê-leão, é o trabalho que você tem para fazer a contabilidade da empresa, praticamente, né? Pelo trabalho que você tem de escriturar cada um dos recibos, né? Então, vai realmente ter essa mudança, né, Cláudio? Sim, sim. E com certeza, quem não se prepara a esse ano vai ter muitos problemas futuramente, por conta exatamente disso, Anderson. Essa questão do carnê-leão. As pessoas acham que o carnê-leão é muito simples de fazer. Faz o carnê-leão, pega pela quantidade de recibo, vai fazendo os lançamentos, paga seu imposto. Só que sem a contabilidade, sem o ajuste... Vai ficar complicado. Sim. Muito bem, gente. Quero agradecer você que assistiu mais esse vídeo aqui, dizer para você que a Tactus tem serviço de contabilidade para médicos, clínicas médicas. E se você precisar de qualquer ajuda ou tiver alguma dúvida específica, mande para nós. Estamos à sua disposição. Um grande abraço. Obrigado, Cláudio. Até a próxima.